Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Ferreira, eu sou nutricionista aqui do MyNutri, tenho pós-graduação em nutrição clínica hospitalar, mas a minha paixão mesmo é falar sobre vegetarianismo. E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês. Foi o vídeo mais fofinho que eu já gravei aqui pro canal, porque vai aparecer imagem de coisas super fofinhas. Não são imagens de cachorrinhos nem de gatinhos. Vai aparecer imagens de criancinhas. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a alimentação da criança vegetariana e eu fiz com muito carinho para você, mamãe e papai vegetariano, ou você futuro ou futura, né, mamãe e papai vegetariana. Gera muitas dúvidas esse assunto, muitas pessoas já chegaram até mim me perguntando: Nutri, como deve ser a alimentação da criança vegetariana? Um bebezinho, uma criancinha, ela pode ser vegetariana? Ou melhor, ela pode ser vegana, né? Não consumir nada de origem animal? Então, eu preparei esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas que pode surgir no seu coraçãozinho e eu ainda vou falar como deve ser a alimentação dessa criança. Então, se você ficou curioso, quer saber mais, assiste esse vídeo até o final que eu vou trazer informações mega importantes. Solta a vinheta. Se você ainda não é inscrito no canal, para tudo, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos nossos conteúdos, tá? Então, se você já assistiu vários vídeos do canal e ainda não se inscreveu, tá até perdendo tempo. Porque assinando o canal e ativando o sininho, você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Que você encontra conteúdo sobre nutrição e também receitinhas maravilhosas que são para facilitar a sua vida demais. E gostando do vídeo, dá aquele joinha para deixar a Nutri muito contente e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. Principalmente para aquela pessoa que sonha em formar uma família, mas ainda tem dúvidas sobre a alimentação da criança vegetariana, ou para quem já tem filhos e é vegetariano ou pretende ser vegetariano, porque nesse vídeo eu vou esclarecer diversas dúvidas. Então, para compartilhar com todo mundo mesmo, para a gente falar o que realmente interessa. Já vou começar acalmando o coração de vocês, trazendo o posicionamento da ADA a respeito da alimentação vegetariana para crianças. Se você não sabe o que é a ADA é a Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, que é a maior entidade de profissionais de nutrição do mundo, e a ADA se posicionou da seguinte maneira a respeito da dieta vegetariana. Então ela falou o seguinte: a alimentação vegetariana ela pode ser seguida em qualquer estágio da vida, inclusive na gestação, na lactação e na infância. Esse também é o posicionamento do CRN3, que é o Conselho Regional de Nutrição, que rege os profissionais de nutrição dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele manteve esse posicionamento também a respeito das dietas vegetarianas na infância. Mas a ADA não só se posicionou dessa forma, ela também falou o seguinte: as dietas ovo-lacto vegetarianas e veganas, né, que não tem nada de origem animal, se bem planejadas, tá? Então, se bem planejadas, são nutricionalmente adequadas e fornecem um crescimento adequado para bebês, crianças e adolescentes. Então, não é só uma alimentação adequada, como também promove um crescimento adequado. Mas olha só, desde que essa alimentação seja muito bem planejada. Então, não é simplesmente não vou consumir a carne ou leites e seus derivados, os ovos. Essa alimentação precisa ser adequada e tem que ter os substitutos corretos. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar com algumas orientações para a alimentação dessa criança, seja ela ovo-lacto vegetariana, seja ela vegana, em algumas fases da infância, para vocês colocarem na mente de vocês. A alimentação vegetariana ela vai fornecer todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa saúde. O único nutriente que vai ficar em falta é a vitamina B12 numa alimentação vegetariana estrita, já que esse nutriente, as fontes mais confiáveis são os alimentos de origem animal, mas para isso você corrige, né, soluciona esse problema utilizando uma suplementação. Essa suplementação vai ser necessária em qualquer fase da vida, inclusive na infância. Mas na infância as doses são bem baixinhas e
se você quer entender mais sobre a B12, você quer entender por que essa suplementação ela é tão necessária, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre a B12, que você pode estar assistindo depois. Vai aparecer o linkzinho dele aqui em cima, então assista, porque eu explico tudo que você precisa saber sobre a vitamina B12 e o porquê você precisa suplementá-la, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, assiste o vídeo lá depois, tá bom? Então vamos conversar sobre cada fase das crianças, a começar pela fase que eu acho que é a fase mais fofinha, que é do 0 aos 6 meses, a fase mais guti-guti, né? Nessa fase deve-se manter o aleitamento materno exclusivo. A amamentação é mega importante, vai fornecer tudo aquilo que o seu bebezinho precisa. E o ato de amamentar cria um vínculo muito especial entre a mãe e o bebê, cria uma conexão. É tão lindo esse ato de amamentar. O leite materno é o alimento mais completo para o seu bebezinho, tanto que é recomendado que ele seja mantido até os 2 anos de vida. E aqui no canal do MyNutri foi postado um vídeo falando sobre os benefícios da amamentação. Quem postou esse vídeo foi a nutricionista Patrícia Ribeiro, ela também é nutricionista aqui do MyNutri, ela faz vídeos sobre nutrição e gestação, então tem vídeo novo dela toda terça-feira, e esse da amamentação vocês podem estar conferindo, que está muito bacana, e ela explica o porquê amamentar, porque é tão importante a amamentação, tá? Então apareceu o linkzinho desse vídeo aqui em cima para vocês também, que vocês podem estar conferindo. O leite materno, ele contém compostos únicos que você não vai encontrar em nenhum outro tipo de leite, não vai encontrar no leite de vaca, não vai encontrar em nenhum outro leite, como por exemplo as imunoglobulinas, que vai proteger o seu bebezinho contra quadros infecciosos e bacterianos, e também tem o fator bífido. O que é isso? Então, esse fator bífido, ele vai estimular a flora intestinal do seu bebezinho. Então é muito importante, né? Além de fornecer vitaminas e minerais também nas quantidades ideais que o seu bebê precisa. E fiquem tranquilas, mamães vegetarianas. A composição do leite materno não vai mudar se você consumir a carne ou se você não consumir a carne, por exemplo. A composição do leite materno vai ser a mesma. E o leite materno, independente da alimentação da mãe, não vai interferir em alguns nutrientes importantes, como cálcio, ferro, cobre, o zinco, mas tem um nutriente que você, mamãe, tem que se atentar, que é a vitamina B12. Então, se você é uma vegetariana estrita, essa suplementação deve manter, assim como em qualquer fase da vida, tá? Como eu comentei aqui. Mas se você for uma ovolacta vegetariana, que ainda consome ovos e seus derivados, é importante também estar vendo como estão os seus níveis de B12, talvez vai ser até necessário uma suplementação. Por que eu falo isso para vocês? Se os estoques de B12 estiverem baixos na mamãe, vai interferir também no suporte de vitamina B12 e o bebezinho também não vai estar recebendo quantidades adequadas desse nutriente tão importante. Então, mamãe, cuide da sua B12 para fornecer B12 em boas quantidades para o seu bebezinho. E aí pode surgir uma dúvida, né? Nutri, e se por acaso eu não conseguir amamentar o meu bebê? O que eu faço? Será que existe alguma fórmula específica para uma bebê vegetariana, uma fórmula vegana, né? Sim, existe. Nós temos no mercado 2 fórmulas veganas, então nós temos uma fórmula à base de arroz e uma à base de soja que você pode estar fornecendo para o seu bebê. Claro, com a orientação do pediatra que acompanha a criança, para ele indicar a melhor fórmula para o seu bebê. No caso da fórmula de soja, né, a base de soja, tem muitas pessoas que se sentem inseguras de estar utilizando essa fórmula à base de soja, porque a soja é um assunto meio polêmico, né? Então tem algumas pessoas que falam, a soja é essencial para os vegetarianos, não, a soja não é essencial, tem hormônios. Spoiler, não tem hormônios, tá? Esse é um assunto, né, meio polêmico. Estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso, então se você tem o interesse de assistir um vídeo sobre a soja, né, sobre os mitos e verdades sobre a soja, comente aqui embaixo, tá? Mas podem ficar tranquilas, mamães, que essa fórmula ela é segura. A fórmula base de soja existe no mercado há mais de 60 anos. Ela já foi testada diversas vezes, tem feito diversos estudos acompanhando o uso de crianças com essa fórmula e elas são seguras, adequadas. A Academia Americana de Pediatria recomenda até essa fórmula para famílias vegetarianas estritas. Mas se mesmo assim você ainda sente muita insegurança com essa fórmula, saiba que tem uma outra opção, que é a fórmula à base de arroz. Mas é em caso onde não é possível a amamentação. Então, se você conseguir amamentar a criança, a amamentação é o ideal que você deve optar, né? Deve ser a primeira opção de alimentação para o seu bebezinho nessa fase. E
como deve ser a introdução alimentar dessa criança, né? Então agora nós vamos falar sobre a próxima fase, que é dos 6 meses a 1 ano. Então, como deve ser a introdução alimentar dessas criancinhas? Primeira coisa para falar para vocês, nessa fase a alimentação ela vai ser complementar ao leite materno até que a criança aprenda a consumir os alimentos e a ficar apenas com os alimentos, tá? Então é uma alimentação complementar. Não existe uma regra sobre o quanto comer ou de que forma comer. Essa orientação você vai receber do pediatra, mas quais vão ser os cuidados com a alimentação, né? Precisa oferecer em cada refeição uma opção de carboidrato. Essa opção de carboidrato pode ser uma batata, pode ser uma mandioca, o arroz, pode ser o milho, pode ser aveia. Então lembrar de incluir uma fonte só em cada refeição. Então é importante ter sempre um carboidrato em cada refeição, que pode ser uma raiz, pode ser um cereal, fica aí a critério da alimentação. E sobre o aporte de proteínas, assim como qualquer vegetariano, o grupo alimentar que vai fornecer o maior aporte de proteínas é o grupo das leguminosas. Então quem que faz parte desse grupo? Um feijão, uma soja, um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha. Como deve ser fornecido essa leguminosa? Pelo menos 2 vezes por dia para ter um bom aporte de proteínas. Então pode ser no almoço e no jantar. Mas é importante saber que essa leguminosa precisa ficar no remolho por pelo menos 12 horas, tá? Então as leguminosas, ela contém um fator que é o ácido fítico. Esse fator, ele é um antinutriente. Ele prejudica a absorção de 2 nutrientes muito importantes que se encontram nas leguminosas, que é o ferro e o zinco, tá? Então essas leguminosas precisam estar de molho, mas como a criancinha ainda tem um estômago muito sensível e as leguminosas são ricas em fibras, mesmo deixando de molho, eliminando esse fitato desses grãos por 12 horas, ainda pode causar desconfortos abdominais. Então depois que você deixar essas leguminosas de remolho, você pode tirar a casquinha delas. A casquinha ela vai soltar mais facilmente depois desse remolho, que assim você acaba diminuindo o teor de fibras e facilitando a digestão desses alimentos, tá bom? Então deve sempre oferecer legumes e hortaliças no almoço e no jantar, pelo menos. Então pelo menos 2 vezes oferecer essas verduras, essas hortaliças, exceto 2, que é o espinafre e a selga, porque esses 2 vegetais são ricos em oxalatos que acabam dificultando a absorção do cálcio da refeição. Então, nada de acelga nem de espinafre. É importante fornecer também vegetais de cor alaranjada pelo menos 3 vezes na semana, para fornecer um bom aporte de beta-caroteno, que vai dar um bom suporte de vitamina A para sua criancinha também. É importante também fornecer os vegetais verdes escuros, que eles são fontes de cálcio. No vídeo da semana passada eu falei quais são as melhores fontes de cálcio, que é o grupo das brássicas, né? Que é a couve, um brócolis. Então pode oferecer para a criança para dar um bom suporte de cálcio. Esse vegetal verde escuro, ele pode ser feito no vapor ou cozido para ser mais fácil de digestão. É importante utilizar para temperar os vegetais, né, o óleo de linhaça. Por que eu falo do óleo de linhaça? Que é importante ter um bom suporte de ômega 3. O ômega 3 nós encontramos em maiores quantidades no reino vegetal, nas sementes, mas é um pouco complicado você fornecer sementes para a criancinha, ainda mais que elas são bem pequenininhas, pode favorecer engasgo nessa fase da vida. Então uma solução é utilizar o óleo de linhaça, que fornece bastante ômega 3, então você pode usar para regar um pouquinho a saladinha para dar aquela temperadinha, para dar o suporte para esse nutriente tão importante para a criança. Sempre nas refeições principais oferecer uma fonte de vitamina C para ajudar na absorção do ferro da refeição. Então pode dar uma frutinha de sobremesa, pode fazer um suquinho natural de frutas e dar para essa criança também. Você pode montar o pratinho do seu filhinho de acordo com essa imagem que vai aparecer aqui para vocês. Vou dar um tempinho para vocês dando uma olhadinha na imagem. 1/3 é do grupo dos carboidratos, 1/3 é do grupo das leguminosas, vai dar um suporte proteico, e 1/3 do pratinho da criança é do grupo dos vegetais. E de 1 ano a 2 anos, como tem que ser a alimentação dessa criança? Bom, depois que já entrou com a introdução alimentar e a criança começa a comer direitinho, é importante dar a maior variedade possível de alimentos para essa criança. E uma dica também importante, toda semana ir variando na leguminosa, que como eu falei, né, a leguminosa que vai dar maior aporte de proteínas para nós vegetarianos, para a criança vegetariana. Então, por exemplo, uma semana você fornece para ela o feijãozinho, na semana seguinte o grão de bico, na semana seguinte
lentilha. Então, cada semana você vai trocando essa leguminosa. Aí você já consegue incluir a linhaça e a chia mesmo, a semente mesmo na alimentação. Então, uma colherzinha só dessa semente já fornece os nutrientes que ela precisa, como o ômega 3, nessa fase da vida. Então, a partir de 1 ano, você já começa a fornecer cereais e leguminosas. Então, como eu comentei na outra fase, você tinha sempre que oferecer uma fonte de carboidrato, né? Não importa se era uma batata, se era um cereal, enfim. Nessa fase é importante dar prioridade para os cereais para fornecer um bom aporte dos aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, fornecer um arroz e um feijão, o feijão vai dar um bom teor proteico e o cereal vai complementar o que faltar, né, de quantidade dos aminoácidos essenciais para ficar uma refeição mais completa. Aí, para quem não sabe, né, que eu falei aqui de aminoácidos essenciais, as proteínas elas são compostas por aminoácidos e alguns são chamados de essenciais porque a gente precisa muito. E o grupo dos cereais e das leguminosas contém todos os aminoácidos essenciais, mas não em quantidades ótimas. Mas um grupo alimentar complementa o outro, por isso que é importante sempre incluir esses dois grupos alimentares na alimentação. De resto, é sempre lembrando que tem que fornecer, né, os vegetais verdes escuros para dar um bom suporte de cálcio, os vegetais de cor alaranjada para dar um bom suporte de beta-caroteno, vitamina A. É legal também fazer sucos com vegetais para fornecer o maior suporte de nutrientes, principalmente do cálcio. Então, colocar sempre uma brassica nesse suquinho, como uma couve, e conforme a criança for crescendo, vai aumentando a quantidade desses alimentos. E aí pode ter surgido uma dúvida, né? Nutri, existe algum alimento que tem que ser evitado ou que tem que ser incluído na infância? Vou comentar sobre alguns alimentos. Começar pelo leite. Quando eu falo leite, eu falo do leite de vaca. Tô citando leite porque pode estar assistindo aqui esse vídeo alguém que seja ovo-lacto, vegetariano, que ainda inclui os ovos e laticínios, e tem um leite normal na alimentação. O que é recomendado? Que não forneça leite para criança antes de 1 ano de vida e tentar oferecer mais tardiamente esse leite para a criança. Quando você fornece esse leite muito precocemente, além dele não ser adequado nutricionalmente para a criança, ele pode favorecer alergias alimentares. Pelo menos antes de 1 ano, você não fornece esse leite para a criança. O mesmo vale para os leites vegetais, tá? Então, não fornecer, se for ainda mais aqueles industrializados antes de 1 ano para a criança, ele não vai fornecer os nutrientes que a criança precisa. Se não conseguir amamentar, você vai fazer o uso de fórmulas. O que é recomendado também sobre os leites vegetais? Você pode utilizar depois, né, de 1 ano, esporadicamente, em algum purezinho, mas as recomendações também é evitar antes de 1 ano. Sobre o glúten, né? O glúten, para quem não sabe, é uma proteína que se encontra em alguns cereais, como o trigo, a cevada, o centeio, e pode estar na aveia por contaminação cruzada. A aveia não tem glúten, mas pode conter por contaminação cruzada. O que eles recomendam para o glúten, né? Então, para não fornecer alimentos fonte de glúten antes dos 6 meses, mas isso não fornecer nenhum alimento, né? Até os 6 meses tem que ser o aleitamento materno exclusivo. O que se recomenda? Então, que a criança entre em contato com algum alimento que contenha glúten lá por volta dos 6 meses, 7 meses, quando começar a introdução alimentar, para que se evite que ela tenha alguma alergia ao glúten. Então, é uma forma também de prevenir a alergia ao glúten. Então, essa é uma recomendação que eles falam isso, fazer esse teste. Mas, caso por algum motivo diagnostique, né, que a criança tenha alguma sensibilidade ao glúten, não deu muito certo consumir, aí tem que se evitar qualquer alimento fonte de glúten ou que contenha glúten por contaminação, como no caso da aveia. Sobre as oleaginosas, incluir castanhas, amendoim, enfim, vai depender do profissional que acompanha crianças a idade ideal para poder fornecer esses alimentos, já que eles são alérgicos, né? Muitas pessoas têm alergia a esses alimentos, então cabe ao profissional que acompanha a criança falar o momento ideal de incluir esses alimentos na rotina. Açúcar e alimentos industrializados devem ser evitados ao máximo durante a infância, ao máximo mesmo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se evite esses alimentos durante a infância. Quando eu falo de industrializado, eu tô falando aqui de biscoitos recheados, suquinho de caixinha, enfim, né? Todos esses industrializados, tá? E quando você fornece esses alimentos muito açucarados bem precocemente, você acaba viciando o paladar da criança para o doce. Então, conforme ele for crescendo,
ele vai ter uma preferência muito grande a alimentos mais doces, açucarados, e pode acabar desregulando a alimentação dele no futuro. Então, tentar evitar ao máximo dar esses alimentos para sua criancinha. E sobre o mel, né, para aquelas pessoas que consomem o mel, no caso de um ovo-lacto vegetariano, por exemplo, em hipótese alguma você vai fornecer mel para uma criança menor de 1 ano, por conta de uma toxina que pode conter nesse mel que pode causar o botulismo. Então não fornece mel para sua criança antes de 1 ano. Então tentar oferecer o mel bem tardiamente na alimentação. E aí pode surgir uma outra dúvida, né? Nutri, as crianças vegetarianas precisam de uma suplementação diferente, né, das crianças onívoras, né, que são aquelas que consomem carne? Bom, vou falar uma coisa para vocês. Os cuidados com a suplementação de crianças vegetarianas são semelhantes aos dos cuidados com a suplementação de crianças onívoras. O único nutriente que vai ser meio que obrigatório suplementar, no caso de crianças vegetarianas estritas, como eu comentei anteriormente, é a vitamina B12. De resto, todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde você consegue com uma alimentação vegetariana, seja ela estrita ou ovolacta. Vai ser necessário também uma suplementação de ferro até os 2 anos, mas essa suplementação também é recomendada para crianças onívoras. E no caso da criança ter uma baixa exposição solar, pode ser recomendada também uma suplementação de vitamina D, o que também pode acontecer com crianças onívoras. Então, fora a vitamina B12, as suplementações serão bem semelhantes. Então, muita coisa a gente aprendeu no vídeo de hoje, né? Ficou até um vídeo um pouquinho grande, mas são informações bem importantes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, futuros papais e mamães, e que eu tenha acalmado um pouco o coração de vocês. Todas as informações que eu falei aqui nesse vídeo, sabe onde vocês podem encontrar também? No site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então vai aparecer aqui embaixo o site. Lá vocês vão encontrar o Guia Alimentar para Bebês e Crianças Vegetarianas, né? Que é do 0 aos 2 anos. Que é esse aqui, ó. Esse livrinho aqui. Então tudo que eu falei aqui nesse vídeo vocês vão encontrar nesse guia. E esse guia está disponível para vocês gratuitamente. Então lá vocês ainda vão encontrar outras informações que eu não falei aqui no vídeo. São bem importantes. Então é só entrar no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, na parte de publicações, que você encontra esse guia para vocês estarem baixando, tá? Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido muitas dúvidas, né? Um beijão para todos vocês e eu te espero semana que vem aqui no canal do Mãe Nutri com um novo vídeo sobre vegetarianismo. Então não esquece de dar aquela curtida, comente aqui embaixo se vocês gostaram. Um beijão para todos vocês e ó, e até semana que vem.